Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história, aí vocês vão falar de novo, né? Já conheço essa história, mas vamos verificar o que a gente tem para falar no fim, a gente analisar a história, tá bom? É a história do lobo em pele de cordeiro. Então, havia um pastor pastoreando as suas ovelhas e eram muitas ovelhas e o gramado estava muito verde, então elas foram andando para mais longe. Aí um lobo prestou atenção. Aí o lobo viu aqueles cordeirinhos tão bonitinho, tão fofinho, passeando para lá, para cá. A mãezinha deles também sempre de olho neles. E eles pastando. E o pastor é o homem que toma conta do rebanho. Também estava sempre... Só que o lobo estava observando que o pastor estava sempre ali perto, então ele estava sempre escondido atrás de uma moita. Nossa, que fofinhos, que gracinha, mas ficava melhor na minha pança. Se eu pegasse pelo menos uns 3, já ia ficar feliz da vida, hein? Mas o pastor precisa sair daí. Aí ele ia para um lado, ele ia para o outro, assim de longe, observando, e as ovelhas pastando no seu campo. Vão comendo, vão andando. Aí foram ficando mais longe e o lobo teve que sair dali e andando mais para longe, rodeando, né, como dizem. Aí ele foi e chegou num lugar. Ele estava muito longe das ovelhas. Olha ele aí, nosso lobo, lobão. Olha só. Aí o que ele viu? Ele passou lá atrás, ele viu a casa, a cabana do pastor. É aqui que o pastor guarda suas coisas que ele precisa para o trabalho dele e tal. Quando ele viu lá dentro, foi olhar, fuçar lá dentro, olhou, viu uma capa, a capa que o pastor às vezes usa quando está muito frio ou chovendo, e era feito de pele de cordeiro, pele de ovelha. Aí, nossa, era tudo que eu queria. E se vestiu a capa. Vestiu a capa e ficou parecendo um cordeiro. Olha só, cordeirinho. Aí, nossa, era tudo que eu queria. Foi embora, se escondeu e esperou um pouco, porque ia dar hora do pastor recolher os cordeirinhos e as ovelhas. O que aconteceu? As ovelhas foram indo para o aprisco, onde ficam as ovelhas à noite, que elas passam a noite, e o lobo foi indo junto, no meio das ovelhas. E o pastor olhou tudo, mas só viu a ovelha. E ele entrou lá dentro, esperou anoitecer. Só que as ovelhas são muitas e elas ficam muito juntas lá no lugar que elas dormem. Aí uma olhava para outra, ela estava estranhando.
olhava uma para outra e não estava vendo que aquele bicho não era da família delas, não. Eles conhecem cheiro dos animais, tal, igual os gatos e os cachorros. Aí ele viu. Aí elas começaram a se afastar dele. Se afastar, os machos ficaram tudo junto para amedrontar ele e tal. Aí começou muito bé, bé. Aí o pastor escutou aquilo, ele estava na cabana, ele voltou e ele voltou. Falei, ué, mas o que está acontecendo? As ovelhas não fazem barulho na hora de dormir. Aí ele pegou um lampião antigo, porque essa história é muito antiga. E aí ele pegou um lampião, foi lá, olhou. Naquele tempo não tinha luz, não tinha farolete a LED, não. Era esse aqui. Olhava, olhou, só ovelha. Sabe, às vezes era algum bichinho pequenininho que passou aí, espantou as ovelhas, né? Voltou pra cabana. Voltou lá pra cabana e tá pegando no sono as ovelhas de novo. Bé, bé, bé. Aumentou o barulho. Pegou o lampião de novo e veio olhar. Aí ele viu só pulando a cerca. Falei, nossa, uma ovelha com um rabão? O que é aquilo? Claro, a escuridão era demais, né? Aí veio chegando um outro pastor de outro grupo que escutou também o barulho e falou, meu amigo deve estar passando algum problema lá. Aí, o que é? Que está acontecendo alguma coisa aqui? Eu vim para ajudar. E o lobo, morrendo de medo, que agora eram 2 homens, ia perseguir ele estava sozinho, foi embora correndo, vestido de ovelha, fantasiado de ovelha, foi embora. E quando ele chegou no bando dele, o chefe dos lobos, que é isso? E ele nem lembrava que ele estava vestido de ovelha. E começaram a rir dele. Ai, não, é que estava muito frio, achei essa roupa. Estava muito frio, achei essa roupa. E eu vesti, nós somos lobo, nós não temos medo de frio, não, né? E ele ficou sem graça e foi para um canto. Aí assim, naquele dia, as ovelhinhas foram salvas, né? E a nossa história acaba aqui. Então, tem sempre a moral da história que a gente conversa, né? Qual é a moral dessa história? Isso quer dizer que as aparências enganam. A aparência dele era assim. Aí, se ele aparece assim, ele enganou até o pastor que era acostumado a verificar as ovelhas a vida inteira, era o trabalho dele, e ele foi enganado. Isso quer mostrar pra gente, ensinar pra gente que muitas vezes a gente é enganado pelas aparências das pessoas, porque a história, os personagens são animais, mas na verdade quer dizer que é isso que o ser humano passa, né? Às vezes uma pessoa engana a outra e a gente está confiando na aparência dele. As histórias, tem várias histórias diferentes, sempre com esse mesmo tema,
de um lobo atacando as ovelhas. O que quer dizer? Da onde vem essa história? Essas histórias são várias, né? Do mesmo estilo. Elas nasceram de uma parábola de Jesus. Jesus, numa das suas parábolas, falou num trecho para que ia surgir muitos profetas, mas para se ter cuidado com esses profetas, que muitos seriam verdadeiros lobos em pele de carne de cordeiro, né? Então, isso ficou tão marcado no cristianismo que dali muitos anos depois começou a surgir essas histórias, porque carneiro, na verdade, é um animal muito antigo, a criação desses animais são muito antiga, e o principal da criação deles é a lã. A lã se usa isso para se cobrir do frio, principalmente em países muito frios. Os rebanhos de carneiro eram muito grandes, então todo mundo conhecia, e todo mundo conhecia lobo também. Lobo não existe no Brasil, é um animal feroz, os cachorros nossos descendem dos lobos, mas eles são uns animais ferozes. Um só não, mas eles andam de bando. Os pastores no Brasil também não utilizam esse nome pastor, que é o pessoal, as pessoas que trabalham no pasto, pastoreando as ovelhas. Então ele tem esse nome de pastor, seria a profissão dele, seria de pastor. No Brasil a gente conhece mais o quê? Boiadeiro, né? Porque aqui tem mais boi, então chama boiadeiro. E o nome pastor veio de muitas influências que nós temos do estrangeiro, principalmente de Portugal, que foi o país que colonizou o Brasil. Então essas histórias de cordeiro, tudo vem de lá. Agora, o que é cordeiro, o que é ovelha? É o mesmo bicho. O cordeirinho é o filhote. O filhotinho é o cordeiro. A mãe, que é a fêmea, chama a ovelha. E o macho é chamado de carneiro. Tá bom? É tudo uma família só. Bom, então por hoje eu tinha isso para informar, para a gente conversar, e que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho, e até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde.